Fala pessoal, vamos para mais um vídeo de lógica de programação na prática. Eu sou Rogério Napoleão Júnior e nesse vídeo nós vamos ver sobre estrutura de repetição para FASA, tá? Então, só para a gente organizar o que a gente já viu nos vídeos de lógica de programação na prática, nós vimos tipos de dados, nós vimos variáveis constantes, entrada e saída de dados, estruturas de decisão nós também já vimos e agora estamos entrando em estruturas de repetição, tá? Então a primeira estrutura de repetição que a gente vai ver é o para-FASA. Então vamos para a prática deste algoritmo. A estrutura de repetição, né? O que é uma estrutura de repetição? É um mecanismo na lógica de programação que nos possibilita repetir a execução de determinado código. Isso é muito utilizado para a gente reaproveitar código e poder fazer das tarefas repetitivas, né, algo mais tranquilo de se trabalhar numa lógica de programação, tá? Então, eu vou criar um simples algoritmo aqui para escrever simplesmente de 1 a 10, né, a palavra oi, por exemplo, né? Então, como é que eu posso fazer isso na lógica de programação, no algoritmo, né, com o para-FASA? O para-FASA me possibilita criar esse mecanismo. Primeiro de tudo, eu preciso de uma variável de controle, né? Então, eu preciso criar uma variável do tipo inteiro, que vai ser o controle do meu para-FASA. Ali ele vai organizar o número de forma sequencial para a minha execução de repetição. Então, eu vou criar uma variável de nome cont, aqui pode ser contadora ou controladora, né? Pode usar, interpretar da forma que preferir, do tipo inteiro. E aqui no meu algoritmo eu vou criar o para-FASA. Então, se eu quero escrever, repetir um código, né, por 10 vezes, né, então eu vou usar o comando escreva por 10 dentro do comando para-FASA, né? Então, para eu ter que evitar de fazer isso aqui, né, ó, ter que evitar de fazer essa repetição de código, né, eu posso criar um comando para-FASA que ele automaticamente repete esse bloco de código para nós. Como é que eu faço um bloco de código para-FASA, para a estrutura de repetição? Eu uso a palavra para, tá? Daí eu vou mencionar qual variável vai ser a minha contadora que vai controlar aqui as minhas repetições. Então, eu vou dizer que para a variável cont, da posição 1, né? Então, da primeira vez até 10, tá? A passo 1, faça. Então, vamos entender um pouquinho esse comando que eu acabei de escrever. Então, é o meu para-FASA, né? Então, nós temos aqui o para-FASA, é meu comando de repetição. E aqui, o que eu escrevo dentro do meu comando de repetição? Eu digo que a variável cont vai começar do número 1, tá? Então, ela, de 1 até 10, tá? Deve executar esse bloco de código. Tá? Então, de 1 até 10, ele vai executar tudo que tiver aqui dentro. Ó. Então, eu estou iniciando o meu para-FASA aqui e finalizando o meu para aqui, fim para finalizar o bloco de repetição. Tudo que tiver aqui dentro, ele vai repetir por 10 vezes. Daí eu botei uma palavrinha chave aqui, a passo 1. Né? O que seria a passo 1? Que o meu para-FASA, ele deve rodar incrementar, né, somar na sequência do valor 1. Então ele vai, primeiro, a minha variável cont vai ter o valor 1, depois que ele executar este comando aqui, ele vai ter o valor 2, depois ele vai ter o valor 3, depois o 4, 5, 6, até o valor 10, que foi o limite que eu botei para a minha estrutura de repetição. Vamos botar esse cara aqui na prática agora. Então vejam só. Escreva L, eu vou escrever um oi aqui, e além do oi, eu vou escrever a variável cont, tá? A variável cont, que é a minha contadora aqui, né? Então, ó, eu tenho a variável cont aqui, eu vou escrever na minha estrutura de repetição. Então, este bloco de código vai repetir, né, a execução do código dele por 10 vezes, porque eu botei um limite de 10 aqui. Então vamos ver esse cara na prática. Vou executar o algoritmo. Vejam só, ele acabou executando aqui, ó. Então ele criou oi 1, depois oi 2, 3, 4, 5, 6, até o número 10. Então esse simples mecanismo aqui de repetição, ele consegue
repetir o código que está dentro do bloco. No caso aqui, ele pegou da posição 1 e repetiu até a posição 10. Então, repetindo aqui, ó, para a variável count de 1 até 10 a passo 1, faça, tá? Então ele vai escrever. Esse comando passo aqui, ele não é obrigatório, tá? Então, se eu tirasse ele aqui, ele iria funcionar também. O padrão é 1, tá? Ele acaba escrevendo. Mas vamos supor que eu quero que essa minha estrutura de repetição some de 2 em 2, né? Então, como é que funcionaria? Eu poderia botar para rodar aqui passo 2 e vejam só como é que é a execução aqui. Então, ele vai executar 1, daí ele vai somar 2, depois ele executa 3, depois 5, 7 e 9. Como o 11 é maior que 10, que é a minha condição que está aqui, né? 11 é maior que 10, ele acaba que não repete, tá? Essa variável até, esse comandinho até, né, não necessariamente precisa ser um número fixo, né? Ele pode ser também uma variável. Então, eu poderia criar uma variável também aqui, uma variável máximo do tipo inteiro, por exemplo, né? E fazer um comandinho no seguinte sentido, ó. Escreva, vou botar aqui, quantas vezes você deseja escrever a palavra oi, tá? Vamos supor que a gente quer que faça uma repetição dinâmica, por exemplo, né? Sem saber o máximo que deve escrever. Eu posso ler essa variável, então, ó, eu vou ler a variável máximo, e o que que acontece? Em vez do meu count ir até 10, ele pode ir até a variável máximo, o valor da variável máximo que for repetida. Então, vejam só, se eu executar esse cara aqui agora, ó, quantas vezes você deseja escrever a palavra oi? Eu vou botar 100 vezes. E agora o que que vai acontecer? Ó, ele escreveu a palavra oi por 100 vezes, né, de forma dinâmica. O que que seria de forma dinâmica? Eu pedi para o usuário digitar quantas vezes era para repetir. Então, eu criei uma nova variável máximo, né, e eu fiz a leitura desse valor, né, e esse valor agora é minha condição máxima de repetição, por exemplo, né. Então, a minha variável count ali, ela repete aqui da posição 1, né, ela começa na posição 1, vai até o valor da variável máximo, que vai ser definido pela leitura. Ah, mas aqui está indo a passo 1, né, eu poderia até apagar esse cara aqui, né, poderia apagar esse cara aqui. E vamos ver agora, ó. Se eu executar, quantas vezes você deseja escrever a palavra oi? Eu vou botar 100. Ó, escreveu por 100 vezes a sua execução. Então, estrutura de repetição com parafaça funciona deste jeito aqui que eu expliquei para vocês, tá bom, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês comentem aqui embaixo ou entrem em contato comigo, tá bom? E até um próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.